Se nós pensarmos hoje que há uma relação muito mais forte, uma relação de cooperação com a Europa em termos de produção científica do que com a América Latina. Então, esse projeto que a gente inventou, é um projeto em rede, ele também quer dar conta dessa América Latina, né? Uma série de países, a maioria de colonização hispânica, e que a gente, de modo geral, fica tão distante, tão separado em termos tanto acadêmicos quanto científicos. As nossas referências não são da América Latina, as nossas referências são, de modo geral, referências europeias ou norte-americanas. Pode passar. Então, a gente percebeu pelos estudos, por todos os levantamentos que nós fizemos de 2011 até hoje, que muitas das questões que estão postas para o Brasil em termos de políticas educacionais, em termos de organização do sistema de ensino e principalmente no modelo educacional que está sendo implementado a partir da década de 90, muitas coisas acontecem de forma muito próxima. Às vezes, primeiro na Argentina, depois aqui, ou, ao contrário, primeiro implementa no Brasil, depois na Argentina, no Chile, alguns países que têm esse, digamos assim, lideram o mote das organizações educacionais, das políticas, dos planos. Pode passar. Então, esses modelos, muitas vezes, eles estão pautados nessa ideia de flexibilidade, autonomia e polivalência. Então, esses são questões que estão muito centradas nas nossas políticas educacionais, uma ideia de inovação, né? Essa ideia de flexibilidade como inovação, autonomia, muitas vezes, como abandono, e a ideia de polivalência como interdisciplinaridade. Pode passar. E aí eu trago para a gente olhar esse trabalho que é do coletivo Poro. É um trabalho que foi instalado em vários espaços e que no cotidiano as pessoas passando por ele acabam criando outras imagens, né? Não se davam conta do conteúdo que estava proposto, mas daqui a pouco a pessoa olha e para. Opa, siga sem parar, sem pensar. Não é? O que essa mensagem quer dizer? E aí, então, pode passar? A gente pensa, olhando o nosso modelo educacional, olhando as questões que estão postas na formação de professores hoje, o que nos tolhe o pensamento, né? O que dificulta o abandono da questão da historicidade, o afastamento dos clássicos, o afastamento dos processos de leitura e escrita, a estética do prazer, daquilo que é imediato, o jornalismo desqualificado, as tecnologias a serviço da desinformação e a precarização da formação. Então, aquele profissional que precisava ser muito bem pago, aquele profissional que tinha uma carreira densa e complexa ao longo de um conjunto de anos, a cada momento vai perdendo um pedaço disso. A cada momento o professor vai desenvolver outras atividades que não as dele. Agora a USP está experimentando um curso de mestrado de 1 ano, que vai direto para o doutorado e dali a pouquinho já sai formado. Né? Então, logo aí a gente vai ter aquelas modificações de Bolonha que aconteceram lá na Europa, que estão começando a chegar no Brasil. Né? A quem interessa desqualificar a formação docente? A quem interessa esvaziar de conteúdo a formação docente? Então, são questões que a gente tem se colocado a pensar no âmbito dos nossos estudos e das nossas pesquisas.
Então, o projeto em rede Observatório da Formação de Professores no âmbito do ensino de artes. Estudos comparados entre Brasil e Argentina, coordenado, então, por essa equipe, né, Federico e eu, e desenvolvido por um conjunto bastante grande de pesquisadores e estudantes, que muitos deles estão aqui hoje apresentando nesse evento e vão chegar aí ao longo dos 3 dias para trazer seus estudos, suas pesquisas e apresentar aqui no âmbito. Tá? Então, essa ideia de um grupo que se reúne e aprofunda a pesquisa específica na formação do professor de arte. As principais questões, então, que o Observatório tem se debruçado são os levantamentos sobre as licenciaturas no Brasil em artes visuais, a análise dos periódicos da área para identificar o que eles produzem sobre a formação, análise dos anais de eventos com FAEB e ANPAP e análise de tese e dissertações, que é a dissertação de mestrado da Giovana, que se encontra aqui hoje. Pode. Também, e quando a gente começou lá em 2011, haviam poucos estudos que se dedicavam, no campo das artes, a investigar as licenciaturas. Então, nós começamos a criar uma série de eventos que aconteceram no Brasil, 2 simpósios na ANPAP, na Argentina, no Chile, na Colômbia, para estimular essa produção. Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui nesse evento. A gente propõe um simpósio e as pessoas escrevem sobre a formação para participar desse evento. Então, o objetivo desses eventos é dar visibilidade para o tema da formação em arte. E nós criamos também, no Chile, em 2015, a LAIFOPA, que é a Rede Latino-Americana de Investigadores sobre o tema da formação docente em artes. Atualmente, depois que a gente construiu esse levantamento, né, das licenciaturas no país, a gente tem ampliado os estudos para o tema do egresso e das especificidades do ensino de arte na sala de aula. E alguns temas que também aparecem no contexto das pesquisas na universidade, que estão tratando a uma emergência desses temas sobre arte política, arte feminismo, arte movimento camponês e arte políticas públicas. Aqui, então, a gente tem o quadro das universidades envolvidas em 2011, então a UDESC, a Estadual do Rio de Janeiro, a USP, o IUNA, que hoje chama UNA, e a Universidade Nacional de La Plata. Eram as universidades envolvidas naquele momento. E hoje a gente tem aqui todo esse conjunto de universidades brasileiras vinculadas ao observatório, né? Então, a UFAM, a UDESC, a UERJ, a Federal do Paraná, a Federal do Espírito Santo, a Federal do Mato Grosso do Sul, a Estadual de Ponta Grossa, a Federal da Bahia, do Sul da Bahia, a UIFES de Santa Catarina, a UFMA, né, Federal do Maranhão, a Univasf, que nos recebe aqui, e, enfim, são as universidades no Brasil envolvidas hoje com estudos específicos sobre a formação de docentes em artes. Aqui, no mapa, então, os estados que a gente já avançou, que a gente já tem levantamentos sobre pesquisas no campo da formação de professores. Então, na região norte, a gente tem 3 estudos, uma tese de doutorado e 2 de mestrado, sendo uma delas em andamento. Na região nordeste, nós temos uma tese em andamento e uma dissertação pronta.
No Mato Grosso do Sul, a gente tem uma pesquisadora específica, que desenvolve pesquisa como docente. No Espírito Santo, nós temos um grupo forte também, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, pela influência da UDESC na região sul. Falta, então, São Paulo e Minas Gerais para fechar o nosso mapa. Pode passar. Então, aqui a Laifopa, né, que é essa rede que a gente tem tentado construir. Vale ressaltar que construir uma rede na América Latina é algo extremamente difícil, porque essa inserção tecnológica que o Brasil tem, currículo Lattes, plataforma Sucupira, toda a inserção da educação à distância no Brasil hoje, é um quadro muito diferenciado na América Latina. Então, cada país tem uma forma de desenvolvimento, então, construir essa rede não vem sendo uma tarefa muito fácil. Aqui, então, algumas imagens dos grupos reunidos no Chile, em Mendoza, na Argentina. Pode passar. Aqui também, em Mendoza, algumas imagens do grupo. E aqui o nosso evento, né, que também a gente está reunindo aqui. Então, uma série de universidades que vieram. Nós começamos os trabalhos hoje à tarde, mas continuaremos mais 2 dias. Pode passar. Aqui também um outro trabalho, né? A gente tem, digamos assim, focado na questão, na articulação política da formação docente. E esse grupo, esse coletivo artístico é da região Nordeste, né, os Aparecidos Políticos, não sei se vocês conhecem, mas é um grupo artístico que tem trabalhado sobre o tema da ditadura militar, das pessoas desaparecidas, para que esse momento não volte a existir no nosso contexto. Então, é um trabalho bem bacana, é possível acessar o grupo na internet. Então, a Subtil vai dizer, né, se nós vivemos em condições de uma nova estetização da política, por que não uma politização das artes? Então, é dentro desse aspecto que a gente gostaria de aprofundar um pouco mais a nossa fala aqui. Se, por um lado, a Argentina tem uma tradição de politização muito maior do que o Brasil, a gente percebe que os movimentos sociais estão também criando fôlegos diferenciados para, digamos assim, conquistar as suas causas, as suas questões, ora uma questão ecológica, ora os movimentos feministas, ora os movimentos mais gerais que lutam por educação, saúde e essas questões que são atacadas de forma bastante sistemática pelos governos conservadores. Aqui também esse outro grupo, Opa Vivara, que é um grupo artístico urbano, que tem um trabalho na cidade de discutir a estética da rua, né, aquilo que se constitui a partir do movimento da rua. Pode passar. E aí nós nos colocamos numa questão que também não é uma questão vinculada somente ao Brasil, mas que se expande em toda a América Latina. Né? Pensar a formação e a proletarização, essa perda sistemática de financiamento da profissão docente, de financiamento da escola, que se coloca num estado de precarização. Vai perdendo tanto as condições de trabalho que vai sistematicamente se precarizando e, ao mesmo tempo, sendo menos valorizada pela sociedade e, por consequência, percebendo menos salários para atuação na profissão. Aqui a nossa Base Nacional Comum Curricular, que o grupo também tem se dedicado ao estudo da base, de todos os problemas que a base trouxe para o campo das artes, se tornou lei.
a FAEB, que é a Federação dos Arte Educadores do Brasil, constituiu um processo longo e sistemático de resistência à aprovação dessa lei. Essa lei desqualifica bastante o ensino de arte nas escolas. Ela produz transformações bastante grandes, e a gente tem também se colocado contrário, ou pelo menos apontando as questões postas, ou pelo menos as questões não postas pela Base Nacional Comum Curricular. A FAEB, então, a nossa federação, né? Aqui outro grupo, o coletivo Gambiologia, que vai fazer uma crítica ao consumo, né? Então, é uma outra característica da nossa sociedade, a sociedade brasileira extremamente consumidora, e que vai aí gerando uma série de rejeitos a partir de tudo que a gente, desde o canudinho do refrigerante até os carros, para onde eles vão, como se desmontam, e a gente vivendo no meio disso tudo, né? Há um dado que a produção de comida desperdiçada no mundo daria para alimentar todos os famintos que existem, né? Então, aí um contrassenso bastante grande. Pode passar. Aqui também outros dois artistas, o Cildo Meirelles, aqui faltou a legenda do... Isso, o Paulo Bruschi e o Cildo Meirelles, que são dois artistas da década de 70 e que o tempo todo eles são revisitados por essa questão política que eles trazem para o nosso cotidiano. Outro aspecto que eu queria destacar aqui, porque a gente acaba fazendo uma fala bastante panorâmica, é trazer uma preocupação em relação aos slogans que a educação vem trazendo a cada dia para dentro das escolas. Então, esses slogans têm justificado as mudanças a partir de quadros construídos. Por exemplo, os professores não dão conta das crianças na escola. Então, lá surge um slogan, né? E aí, em cima dessa campanha, vai se construindo uma desqualificação. A educação inclusiva, né? Então, vamos botar todas as crianças dentro da escola, mas chega lá na escola, não tem apoio para o professor, não tem um ambiente adequado. Então, esses slogans, eles tentam criar um consenso, mas, na verdade, eles são essa política maior sendo inserida no contexto da escola pública, das universidades, para que elas desenvolvam atividades muito além daquelas que elas já têm como tarefa desenvolver. Pode passar? Essas autoras que a gente trabalha, que são de um grupo lá de Santa Catarina, elas vão trazer um termo que é a reconversão docente. E elas vão defender assim, que a atividade de professor, ela era construída de uma forma, e que com o passar dos anos, esse professor foi ganhando novas tarefas, né? Hoje ele tem que ter, vou dar o exemplo do diário, que eu acho um exemplo excelente. A gente chegava na escola no começo do ano, na universidade, ganhava o diário, aí a gente preenchia o diário todo dia lá na sala de aula, e ao final do semestre a gente entregava na secretaria. Essa era a tarefa. Agora não. Agora a gente bota a listagem de alunos no sistema, a gente digita o plano de aula no sistema, o plano de aula vai para dentro do diário, o professor preenche, o professor imprime para levar para a sala de aula, o professor digitaliza para mandar para a secretaria, o professor... Quer dizer, toda a cadeia do processo sistemático é desenvolvida pelo professor. Então, ela vai chamar todas essas questões
que o professor vem adicionando na sua prática dia a dia, ano a ano, como um fenômeno da reconversão docente. E a gente tem aí que se preocupar. Por quê? Porque vem novas tarefas e não vem remuneração que subsidie essas novas tarefas. Então, isso é mais um aspecto, né, da proletarização da atividade docente. Aqui também as políticas educacionais, como outro elemento que traz para o nosso cotidiano, são as políticas que pressionam a universidade. Agora é 400 horas de estágio, agora é 800. Agora tem que fazer extensão também. Agora a universidade tem que dar aula, fazer a formação na rede pública. Quer dizer, todas as atividades vêm para a responsabilidade, mas não se diz como é feito o financiamento. Então, é mais tarefa para a universidade, é mais tarefa para a escola, e da contrapartida vem os cortes. Então, é menos recurso e mais tarefa. Né? Essa é a realidade neoliberal que a gente tem vivenciado nas escolas e nas universidades. E, ao mesmo tempo, um aligeiramento e um barateamento da formação docente, que é outro aspecto, né? Então, cursos mais sintéticos, cursos pouco qualificados. Então, uma série de questões aí que a gente tem todo um mercado de formação fora das universidades públicas, que tem aí uma série de problemas que a gente precisa discutir. Pode passar. E aqui, então, o investimento dos organismos internacionais. Tá? Vocês já viram formação da Vivo, formação da Natura, formação da Fundação Lehman, ou de uma série de instituições que investe, de modo geral, na formação em serviço, porque ela é mais barata, porque ela muda a prática mais rápido, centrada em aspectos pedagógicos da formação em menor tempo e na modalidade à distância, e o professor como aquele que implementa a mudança. Então, aprender a fazer e aprender a viver juntos, que são 2 dos 5 pontos do relatório Delors, que é uma reforma neoliberal também que a Unesco patrocinou, e ela é muito presente como pano de fundo das nossas discussões da educação no contexto atual. Então, esses aspectos, eles desconsideram a formação a longo prazo, eles desconsideram a formação na pós-graduação. Então, o professor tem que saber para o imediato e não para a compreensão da realidade. E essas são, no nosso ponto de vista, algumas facetas para auxiliar a implementação de políticas de barateamento da ação do professor e da formação também. A Lei 10.639 e a Lei 11.645, que são 2 políticas que buscam, de alguma forma, romper com a exclusão dos povos negros, dos povos indígenas, das comunidades periféricas, e que o Observatório também tem se dedicado com alguns estudos nessas temáticas. Então, onde estão os negros, né? Como que o contexto até da universidade, né? Aqui vocês estão numa região muito diferenciada da minha, mas se eu olhar lá para a minha universidade no sul do país, embora exista uma população considerável de negros na cidade em que eu moro, o número de professores negros na universidade é ínfimo. O número de dirigentes, de médicos, de dentistas negros é quase inexistente, se não inexistente. Então, essas políticas, elas têm ressaltado aspectos relativos a essa temática e como que ela tem
sido considerada no contexto da formação. Ocorre que há um diferencial do nosso ponto de vista em que essa discussão étnico-racial ou mesmo a discussão feminista, elas não ocorrem separadas da discussão de classe social. Então, a gente tenta, de alguma forma, aliar essas duas questões, essas três questões, porque não dá para defender o interesse dos negros e inferiorizar as mulheres. Não dá para destacar o papel da mulher na sociedade e desconsiderar a questão de classe social. Pode passar. E aqui também a Shiroma vai falar, né, dessa necessidade que a sociedade capitalista tem de construir uma desqualificação do professor de arte, né? E essa ideologia do aprender a aprender, que também está muito focada nas nossas práticas, né? O professor não precisa mais aprender a pensar, ele precisa aprender a aprender, depois ele se vira, né? Ele vai lá para a escola e ali, com 60 horas aula, ele vai aprender a pensar sozinho. É isso mais ou menos que a política tem imposto para as escolas e para os professores. Aqui eu trago a nossa deputada, né, que vai defender a escola sem partido, deputada no estado de Santa Catarina, que tem um trabalho bastante forte, contrário aos espaços democráticos nas escolas, e ela vai liderar, então, todos os problemas da escola sem partido em Santa Catarina. E aí todo o movimento, né, das associações que criaram cursos para ensinar pais e professores a denunciar os movimentos ideológicos dentro das escolas e das universidades. Não sei se aqui vocês chegaram a vivenciar algum problema desses, mas na minha universidade aconteceu de uma professora que trabalhava com feminismo, ser altamente pressionada por conta disso, um processo judicial e tal, e depois que difamaram toda a vida dela, aí ela ganhou na justiça, né, o direito, mas aí o estrago já estava feito. Então, a gente tem combatido muito, né, essa política da escola sem partido. Pode passar. E finalizando, então, a nossa conversa, pode passar, esse trabalho da professora Dora Longo Bahia, em que ela vai trazer um conjunto de realidades. Essa imagem ela é especificamente interessante ao observatório, porque as imagens que ela está tratando aqui são imagens de Brasil e Argentina. Então, ela vai coletar essas imagens e tem um vídeo sobre esse trabalho bastante bacana no YouTube, e que traz esse debate aí, né, daquilo que está sendo destruído, daquilo que está sendo desconsiderado do nosso planeta, da nossa vida, né, e de tudo que a gente tem vivido nos últimos tempos. Porque não é uma destruição só do ser humano, é uma destruição do complexo todo em que a gente vive. Aqui, só para mostrar a nossa revista, é uma revista Qualis A2 na área de artes, e quem quiser escrever para a revista, ela tem artigos, entrevistas, relatos de experiência, e ela é toda online, são 4 revistas por ano, e conheçam, quem trabalha com inclusão, tem uma série de projetos e trabalhos bastante interessantes relatados nela. E, finalmente, a gente mantém a posição de resistência diante de todos os fenômenos, e a gente veio aqui, então, para discutir essas problemáticas com vocês. Muito obrigada. Boa noite. Agradeço
muito a presença de todos vocês, todas também. Agradecer também o convite, particularmente a Janidalva, o Edson também, pela afetividade também que manifestaram no recebimento. Isso é muito, muito legal, né? Chegar a um espaço e se sentindo parte do evento. Agradecer à universidade, às autoridades e também a todas as pessoas que participam na organização, que muitas vezes não se vê, mas que sabemos o esforço que isso comporta e o compromisso. Bom, é um prazer realmente estar aqui no segundo CONARTES, conhecer um pouco mais também da região, das problemáticas da região, de ter a experiência de ouvir quais as discussões que estão se desenvolvendo. Já tive a oportunidade de constatar a profundidade dos debates, do sentido epistemológico que está em jogo, né? E da sensibilidade com a realidade e um momento social particularmente difícil que estão transitando tanto aqui no Brasil como na Argentina, né? Sinceramente, a ideia do que eu ia falar inicialmente tinha a ver mais com a dimensão política da prática. Mas, falando com a Cristina e também com a ideia de dar a conhecer e difundir o que estamos fazendo através há muito tempo, né? Através do projeto do observatório. A ideia será mais uma fala orientada a que possam conhecer um pouco a realidade em que são formados os professores de arte na Argentina. Isso aí, tomando o tema da conferência, né? O ensino da arte na América Latina. E daí, a segunda parte, vamos tentar fazer esses diálogos prometidos, né? Entre Brasil e Argentina. Ontem teve o jogo, hoje tem os diálogos. O foco é isso, a formação dos professores de arte. Então, minha fala vai estar organizada em 3 partes. Primeiramente, algumas considerações gerais para que vocês conheçam mais informalmente e como é que está constituída o sistema de formação docente na Argentina. Depois marcar algumas semelhanças, algumas diferenças. Particularmente, eu acho que vou pôr o foco nas diferenças e as semelhanças, infelizmente, vão estar dadas por contexto político. E, finalmente, formalizar algumas considerações que têm a ver com os levantamentos feitos no âmbito do observatório para dar conta quais são as condições de formação dos professores de arte na Argentina, que, são profundamente diferentes. Então, já foi mencionado que eu trabalho na UNA, na Universidade Nacional das Artes. Então, primeiro falar, o que é isso da uma universidade de artes? Bom, é realmente uma universidade que, de maneira específica, está destinada ao ensino, à pesquisa em todas as áreas e as linguagens das artes. Tem os números às vezes são pouco precisos, mas entre 16 e 17 mil estudantes. É uma população grande. E aí está constituída por 9 unidades acadêmicas.
tem uma área, um departamento, como uma faculdade de artes visuais, uma de artes musicais e sonoras, uma de artes dramáticas, né, tudo teatro, artes do movimento, artes audiovisuais, crítica de arte, que aí também tem artes da escritura, curadoria, artes multimediais, área transdepartamental de folclore e área, isso aí também quero sublinhar, uma área específica de formação de professores, sim? Área de formação docente. Cada uma dessas unidades acadêmicas tem, por sua vez, uma oferta ampla de cursos de graduação, de pós-graduação, áreas de pesquisa, de vinculação. É uma universidade, nesse sentido, grande. E a particularidade que tem é isso, que é focada de maneira exclusiva no campo das artes. E cada uma dessas unidades acadêmicas não estão concentradas num campus universitário, mas os prédios, tem muitos prédios, algumas dessas unidades acadêmicas têm 2 ou 3 prédios que estão espalhados por toda a cidade de Buenos Aires. Bom, algumas características gerais, né, da formação, para simplesmente colocar o tema. Tem uma diferença importante com as denominações. Nós falamos de 2 grandes opções de formação. A licenciatura, que não é o que vocês estão pensando, não é a formação docente. Para nós, licenciatura é o bacharelado. E o que vocês chamam de licenciatura, para nós, é o professorado. Ou seja, o espaço, o curso onde se formam os professores. Isso para evitar confusões, né? Então, licenciatura é o bacharelado e o professorado é a licenciatura de vocês. Depois, segunda coisa, não tem vestibular. Não tem. E aí, como que não tem? Quantas vagas? Bom, nesse sentido, tem ainda tem uma política de portas abertas. Não tem, em geral, um número estipulado de vagas. Eu, na primeira vez que vim para o Brasil, eu fiquei surpreso quando me enterei que tinham 20 vagas num curso de licenciatura, né? Bom, isso tem suas contras e suas vantagens. Em termos políticos, é realmente um espaço aberto para o acesso à universidade está facilitado nesse sentido, isso é muito bom. Se pensamos a educação como um direito, né? Como um direito, como um bem social. Nesse sentido, funciona. Agora bem, uma população muito grande também traz alguns problemas para sua administração, sua gestão, né? Nós este ano, na área de formação docente, especificamente na disciplina que eu trabalho, que é a teoria da educação e pedagogia, para todas as... Quando falo agora licenciatura, é a licenciatura de você, tá? Em todas as licenciaturas, sim, que tem artes visuais, teatro, música, artes de movimento, etc. Eu acho que era uma turma de mais de 300 estudantes, né? Então, nosso sistema também é distinto, é diferente. Não temos somente um professor à frente da disciplina, mas temos um sistema de cátedras. Um sistema de cátedra que é realmente uma equipe de trabalho. Tem uma estruturação interna, tem um titular, tem um adjunto, pode ter um associado, um JTP, que é jefe de trabalhos práticos, alguns auxiliares, ajudantes, etc., etc. É uma estrutura ampla.
Mas realmente as turmas são grandes e, bom, requerem um tipo de trabalho também particular. A Cristina também ficou surpresa a primeira vez que participou numa dessas turmas, onde às vezes as pessoas, o espaço é amplo, mas às vezes as pessoas não conseguem cadeira e ficam sentadas no chão. Ou ficam fora da aula, porta fora, no corredor, né? Por isso eu falo, tem uma coisa muito boa de possibilitar o trânsito pela formação universitária, mas também, bom, às vezes as instituições não dão conta, né, de tanta essa população. Bom, que mais? Depois, algumas condições gerais do trabalho docente, né? Que também é muito diferente. Em geral, não tem docentes com dedicação exclusiva, o qual é muito ruim. O salário também é muito ruim. Realmente tem uma diferença importante com os salários entre ambos os países. E a dedicação simples do docente leva com que ele tenha que tomar muitos cargos, né? Então, tem que estar em 2, 3, até 4 universidades para poder viver. Isso é muito ruim porque dispersa muito o trabalho, não consegue focalizar somente numa área. Isso é uma problemática. Também que não é uma exigência ter um doutorado para ministrar aula. Mas isso tem muitas considerações, né? Primeiramente, quais são os doutorados específicos nas áreas. Isso está mudando. Nos últimos, eu acho, 5, 10 anos, mudou profundamente. Mas na área das artes ainda tem poucos doutores. Isso não significa com que seja fácil acessar a docência universitária, porque também tem muitas menos opções de docência universitária em artes e tem muita competência nesse sentido. Ou seja, realmente as condições são profundamente diferentes. E por último, a arte na escola, né? Como é a arte na escola? A arte na escola, bom, a escola está organizada com um nível inicial, que vai dos 0 a 5 anos. Depois tem a escola primária, que vai dos 6 aos 12 anos. E depois tem o que vocês falam de ciclo médio, mas aí é dos 13 aos 17, 18 anos, que é a secundária. Em geral, isso é assim. Isso também, às vezes, tem algumas diferenças na alguma jurisdição. Nos anos 90, tivemos uma reforma muito ruim que também modificou toda essa estrutura, mas em termos gerais isso é o que funciona. E aí as artes são obrigatórias. Tem quatro disciplinas ou 4 opções de linguagens. Tem artes visuais, tem a música, tem teatro e tem a dança. Daí as instituições têm que fazer a escolha e têm que optar por 2 delas. Mas tem, desde o nível inicial. Bom, passa muito rápido. Vamos para a segunda questão, que tem a ver com algumas semelhanças, né? Infelizmente, que tem a ver com essas questões que já foram também señaladas na mesa inicial de abertura, e também a Cristina falou um pouco nesse sentido, da precarização docente, da desqualificação que está sofrendo a educação pública em geral, a desvalorização da educação pública. O senhor presidente, né, do país frequentemente faz alguns comentários nessa direção
E eu queria pôr somente um exemplo para que vocês vejam de que estamos falando. A governadora da província de Buenos Aires, que é o estado mais populoso, né, do país, concentra o 30% a 40% da população, junto à cidade de Buenos Aires. Bom, há um tempo atrás falou que ninguém que nasce na pobreza consegue ir para a universidade. Ninguém que nasce na pobreza consegue ir para a universidade. Outra vez, a questão de classe, né? E aí que a necessidade de desmentir isso, porque quando vamos para os dados, vemos como isso é uma falácia, é um discurso instalado nos médios, e aí que os dados falam o seguinte: o 94% dos estudantes da Universidade Nacional de La Matanza têm pais sem formação universitária. O 91% dos estudantes da Universidade Nacional de Moreno também têm pais sem formação universitária. Na Universidade Nacional Arturo Jauretche, 83% são a primeira geração de estudantes na universidade. Na Universidade Nacional de 3 de Fevereiro, o 74% é considerado a primeira geração de estudantes universitários. Ou seja, uma falácia, uma mentira. E não somente deixa de maneira visível qual o discurso e qual a realidade, né, que pode ser constatada, mas que isso está falando também do lugar em que está sendo colocada a educação pública, do lugar em que está sendo colocada a universidade, e também dá conta, esses dados, do lugar que ainda comporta a universidade pública como um espaço de integração social, como um espaço de inclusão, como um espaço de mobilidade social. Ou seja, ainda com todos os problemas que temos, isso está funcionando. Essas universidades, muitas delas criadas na periferia de Buenos Aires, no conurbano, nos últimos 15, 20 anos, algumas delas estão funcionando ainda com essa missão de inclusão social. Bom, eu poderia continuar com isso, mas não dá o tempo, mas realmente é importante fazer esses señalamentos, pois as atuais políticas na Argentina voltadas para a educação, a cultura, as ciências, estão numa dinâmica contrativa. E só para pôr um exemplo mais nesse sentido, nós tínhamos um Ministério de Cultura e um Ministério Nacional de Ciência, Tecnologia e Educação e Inovação Produtiva, o MINCITI, que é o que financiou inicialmente o observatório, que possibilitou essas trocas iniciais. O atual governo eliminou, né? Foram absorvidas por um outro ministério como secretarias menores, perderam um rango, perderam muito financiamento, muito apoio do Estado. Então, estamos falando de uma coisa muito séria. Bom, isso também queria destacar, né? Adorei o tema que tem o Congresso, né? Isso transformar para resistir, porque realmente nos interpela. Estas condições estão nos interpelando. O nome do evento nos está interpelando também a refletir, a pensar como está sendo desenvolvida essas condições de formação, que é um pouco o foco que temos no âmbito do observatório. Eu falo assim de maneira geral do observatório, porque também tem o encontro do observatório, então muitas coisas depois vão ser aprofundadas nesse sentido.
Eu amanhã vou apresentar um estudo mais rigoroso, mais específico, atualizado, sobre alguns casos em relação às políticas públicas e matrizes curriculares, mas agora preferia uma coisa mais geral. Bom, nós sabemos, nós como trabalhadores no âmbito da cultura, na educação, como atores que participamos na construção da subjetividade dos outros, que participamos na construção de horizontes de sentido, que participamos na construção de horizontes de futuro, sabemos o potencial que tem a educação e como todas estas questões que estamos colocando, são preocupantes por uma parte, mas também, como aqui também foi señalado na mesa, não tem que nos desalentar. Eu quero resgatar a esperança, né? O sentido da esperança, porque é a única maneira que realmente possamos, de maneira coletiva, pensar estas problemáticas e construir algumas alternativas, algumas estratégias que somente de maneira coletiva podem ser dadas. E desde esse discurso neoliberal, a instalação do fatalismo, de que nada pode ser transformado, nada pode se cambiar, mudar. Assim como bem fala o nome do evento, sim, sabemos que essas condições são construções sociohistóricas e que, portanto, podem se transformar, podem se mudar. Desde muitos planos, né? Não somente do nível das grandes políticas gerais, mas também da micropolítica que se desenvolve no encontro pedagógico, na sala de aula. Aí temos um potencial realmente grande. Finalmente, em relação com o terceiro aspecto, eu acho que vai ser melhor fazer uma leitura de algumas coisas por causa do tempo e para não me dispersar, né? Bom, a primeira coisa, de alguma maneira, já foi señalada, de que o sistema... Não foi señalada. O sistema da... Foi ou não foi? Não foi. O sistema da formação dos professores de arte e dos professores em geral na Argentina está subdividido em dois sistemas. O sistema universitário e o sistema não universitário, o que se chama de institutos superiores de formação docente ou terciários. Ou seja, não somente as universidades habilitam títulos docentes. Na verdade, a maior concentração das titulações de professores estão no sistema não universitário. Isso não é que seja uma coisa em si mesma má. Simplesmente é importante fazer essa consideração porque o modo em que se organizam, se administra, é muito diferente. As regulações em termos políticos são diferentes. A legislação é diferente em alguns casos. Então, é importante fazer essa distinção. Como parte dos primeiros levantamentos que fizemos, constatamos que na área da formação de professores de arte, isso acontecia. A maior concentração estava, e de maneira significativa, fora da universidade. Tem aí um problema, alguns pesquisadores e pesquisadoras que estão também trabalhando com dados argentinos sabem da dificuldade também que comporta o acesso à informação, que teria que ser informação pública, e muitos desses dados são realmente de muito difícil acesso. Mas estamos falando da ordem de
instituições não universitárias por conta de pouco mais de 100. Enquanto que na universidade tem apenas 11 universidades que estão ministrando cursos de licenciatura em artes visuais, nesse caso específico. Então, a diferença é importante. Diziam que as regulações são bem diferentes em ambos casos. Não é uma questão, então, de hierarquização, mas somente fazer essa distinção. Também isso tem a ver com um perfil, porque a universidade, sim, é a que se ocupa do desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação. Então, aí tem uma coisa para ver. Outra coisa importante nesse sentido é, no âmbito da universidade, eu falei que tinha 11 universidades. Essas 11 universidades são públicas. Na Argentina tem um sistema universitário composto por 131 universidades, entre públicas e privadas. 66 delas são públicas e 63 são privadas. E há duas que são internacionais, mas não importa aqui. Nenhuma das universidades privadas tem cursos de licenciatura em artes visuais. Nenhuma. Se tem formação, oferta de cursos em artes, no campo das artes, curadoria, design, tudo que tem como audiovisual, mas na formação de professores não tem nada no âmbito universitário privado. Sim, na universidade pública, onde tem 11 universidades, mas na verdade temos que considerar 10 delas, porque uma tem um perfil, na verdade, posto na formação do historiador da arte e num perfil integral. Isso, amanhã vamos discutir isso no âmbito do simpósio do observatório para quem tenha interesse. De passo, faço o convite. E aí, bom, os maiores inconvenientes que encontramos nos levantamentos têm a ver com a distribuição territorial da formação, levantamentos em quanto à abordagem e o foco que tinham os cursos, alguns com um foco mais na antropologia, alguns mais com foco mais na psicologia, no modo de pensar a coisa educativa, além do específico das artes visuais, nesse caso. Também em quanto à distribuição da carga horária e dos espaços específicos que integravam as matrizes curriculares, onde às vezes tinha uma distribuição mais harmônica entre as áreas específicas das linguagens artísticas e do que tinha a ver com a formação docente na área mais da pedagogia, das áreas mais específicas da educação. Mas, em alguns casos, tinha cursos que apenas tinham 2 disciplinas no final, era quase um bacharelado com 2 disciplinas na ordem da prática e do pensamento pedagógico. Então, aí tem algumas diferenças. Isso mudou muito no último tempo, que também vai ser uma coisa que vamos falar amanhã. Mudou substancialmente. Mas ainda tem algum caso que conserva essa estrutura. Bom, depois, muito análise feito enquanto aos temas que estavam integrados nos planos de estudo, nas matrizes curriculares. Fizemos muito estudo comparado nesse sentido entre Brasil e Argentina. Bom, mas eu acho que mais
não vou dar conta de todos os aspectos, sim de algumas questões importantes que têm a ver com a pós-graduação, com articulações com a pesquisa, que eu acho que são importantes. A partir de todas essas considerações, tem vários fatores que operam como condições de produção e desenvolvimento do campo específico. Assim, situamos do modo em que se configura a área, a subdivisão do sistema, a diversidade de matrizes de formação, a heterogeneidade dos perfis docentes, a distribuição da carga horária em áreas de formação geral e específica da formação docente e das linguagens artísticas e a diversidade de culturas institucionais que orientam as modalidades de trabalho e as preferências acerca da abordagem do campo. A escassa produção de conhecimento sobre o domínio específico, da mesma forma, parece estar de algum modo vinculada com a ruptura que se produz entre a formação na graduação e a descontinuidade observada nos possíveis trânsitos na pós-graduação. Por quê? Porque não tem oferta específica de pós-graduação, se tem na área das artes, da crítica, da estética, tem doutorados em artes mais com uma visão, um olhar mais histórico, estético, mas na área específica da educação, da arte e educação, só tem, em todo o país, somente tem um mestrado em arte e educação, um mestrado em todo o país. E tem, eu acho, uns 5, talvez 6 doutorados, mas nenhum deles tem uma orientação específica na área da arte e educação. São em artes em geral ou alguma área específica. Então, bom, aí temos uma problemática, né? Como é que se estão formando esses pesquisadores também? Uma hipótese, como único propósito de orientar essa reflexão, é projetar as considerações expostas, é que a escassa produção acadêmica, científica no campo específico, porque, como falou a Cristina, fizemos muito levantamento sobre produção em revistas especializadas, teses, etc., e encontramos também pouca produção na Argentina. Já voltou, fechando, né? E aí, essas condições estão operando em quanto a qual o perfil desse pesquisador. Se é alguém que não tem uma formação de pós-graduação específica, que tem uma descontinuidade nesse sentido, que não tem condições laborais, como falamos anteriormente, que permitam se concentrar somente em uma área e tem que tomar muitos trabalhos para dar conta. Se não tem financiamento para a pesquisa. Bom, tudo isso faz com que não tenha bolsistas, não tenha as condições necessárias para o desenvolvimento do campo. Então, bom, aí temos muitos dos levantamentos levam nessa direção. A precariedade das condições da formação e de tudo que está envolvido nesse sentido para possibilitar a formação de especialistas nesse sentido. E a pouca produção específica, produção acadêmica, e a dispersão que ela tem em grande parte que ver com essas condições. Bom, só para fechar, ia ler algumas coisas, mas não vou fazer isso. Simplesmente marcar a importância, então, que encontramos nesse trabalho comparado, feito no âmbito do observatório, que isso também coloca o olhar sobre as nossas realidades, as nossas semelhanças, as nossas diferenças, é compreender melhor
como é que se desenvolve a formação dos professores de arte na América Latina, é discutir epistemologicamente o que está aí em jogo, é discutir o sentido político também da prática. Bom, tudo isso achamos que é muito importante para poder realmente ter um panorama amplo, complexo, que dê conta dessa complexidade que está obrando na formação dos professores de arte, para poder tomar decisões, para poder construir políticas, para poder intervir nas modalidades de formação. Bom, obrigado. Edson, por favor, pega o microfone para passar. Isso, exatamente. Então, agradecendo da Maria Cristina e eu aqui fazendo algumas anotações, porque são tantas coisas, né, para se pensar e também para propor e refletir, enfim. Eu só gostaria de deixar claro também que essa conferência está sendo transmitida ao vivo pela TV Caatinga. Então, assim, quem não está assistindo ao vivo presencialmente, e também um link está disponível, eu coloquei lá na página de uma rede social, né, para que as pessoas que não puderam estar presentes, mas acompanhar a discussão, porque é tão importante fazer esse diálogo, esse conhecimento, que é um investimento, é um financiamento para a realização desse evento. Então, é um investimento do dinheiro público. Então, nós estamos fazendo uma linda barbúdia, né, com muito fundamentação. Então, o dinheiro público está sendo investido da melhor forma, produzindo conhecimento. Então, é um momento de abrir o espaço para a plateia, fazer algumas interlocuções, né? Fazer esse diálogo, já que é, de fato, Brasil e Argentina, para ampliar os espaços do campo, né, acadêmico. Então, eu passo a plateia para algum questionamento, alguma interlocução para a mesa. Enquanto isso, eu vou fazendo a minha. Acho muito importante duas coisas assim que eu achei importante destacar, né? Uma, sobre essa pesquisa da formação dos professores de arte e esse olhar do Brasil para o continente do qual ele geograficamente pertence, se localiza, mas também das questões simbólicas e culturais que se assemelham e que se distanciam. Isso reverbera no modo como regulamenta as políticas de formação docente, né? E acho essa questão de repensar e direcionar, por que não uma politização da arte? E a discussão sobre a formação docente, acho muito pertinente, porque me afeta, a minha formação é em pedagogia, então, a minha formação e as minhas contribuições na formação de professores é diante do questionamento sobre o reconhecimento do trabalho docente como uma profissão. Então, sendo assim, as relações de trabalho reverberam no modo como é regulamentado essa profissão, né? E, em relação ao professor Frederico, eu chamo a atenção dessa questão do impacto, no caso brasileiro, da expansão do ensino superior para as regiões interioranas. Isso se deve muito à nossa presença. Assim, a Univasf é um dos frutos dessa política de expansão do ensino superior para o interior. Então, diante disso, a gente percebe, fazendo o merchan, né,
você falando da sua apresentação amanhã, mas é interessante observar como o impacto disso, não só numa ideia de desenvolvimento econômico, tecnológico, que é importante ter sua legitimidade, mas também o desenvolvimento humano e cultural dessas regiões, que muito é escanteado em detrimento desse desenvolvimento econômico e tecnológico, né? Então, são questões a serem aprofundadas nessas pesquisas também. Então, passo a plateia aqui para ver quais são os questionamentos a serem apresentados. Só antes de começar o debate, queria fazer uma propaganda. Na sexta-feira vai ter o lançamento do nosso livro sobre o observatório. É um conjunto de textos produzidos no evento do Chile. E a gente vai fazer o lançamento na sexta, mas o livro vai estar disponível para quem quiser adquirir no balcão da organização amanhã, tá? Se alguém se interessar por ele. Boa noite. Acordar o povo, né? Tá dormindo? É um prazer imenso estar aqui. Eu sou Benedito Oliveira, sou professor no curso de licenciatura em teatro lá em Senhor do Bonfim, da UNEB. E aí, Cristina, Frederico, Janidalva, agradecidos pelas falas de vocês. E nós temos um questionamento em relação falando do processo de formação de professores de arte aqui na Bahia. Há pouco tempo a gente vem crescendo esse processo de formação com outras universidades e outros cursos. E aí essa expansão, inclusive das artes cênicas, a gente conquistou há pouco tempo o curso de teatro na UNEB, né, uma universidade de 35 anos, a primeira vez que tem um curso de uma formação, né, um curso de formação em arte, já teve outros projetos e tal, mas um curso mesmo efetivo, esse é o primeiro, né? E aí, nesse processo de discussão disso, ficamos curiosos aqui em saber, Frederico, lá na Argentina, em relação, você falou, assim como aqui no Brasil, a gente tem uma orientação, né, a formação dos professores de arte, dança, artes cênicas, música, artes visuais. Em relação ao circo, como é isso lá na Argentina? Existe uma formação específica na área de circo? Como você poderia falar um pouco sobre isso? Nós estamos agora em um processo, criamos uma comissão para a criação de uma licenciatura em artes do circo na UNEB. Nós estamos construindo esse projeto, essa comissão está trabalhando esse ano para isso. Até o fim do ano nós queremos entregar esse projeto, né, apresentar no departamento e apresentar isso, né, na reitoria, né? E na Argentina, como é esse processo, né? Se há uma formação nas áreas do circo, uma formação superior. Tá. Posso responder? Sim. Bom, obrigado pela pergunta. Bom, na verdade, dentro dos estudos que fizemos, não estava ainda integrada essa problemática. E, desde esse lugar, na verdade, desconosco parte do que está acontecendo, mas sei que fora da universidade, tem muitas instâncias que estão crescendo nesse sentido e tem um caso paradigmático, aí sim, dentro de uma universidade que há um TREF, que é a Universidade Nacional de 3 de Fevereiro, que tem um curso de circo. Eu acho que é a primeira no país que pioneira nesse sentido e, bom, que é reconhecido realmente. Então, eu acho que é um antecedente muito importante porque realmente coloca a formação circense dentro da universidade. Então, mas, na verdade, pouco sei em relação a esse caso em particular. Mas aí tem um antecedente para depois continuar isso. Eu, na verdade, não sei com precisão qual a titulação. Teríamos que ver. E ver se é licenciatura, professorado, ou se é uma tecnicatura, ou tem alguma instância que ainda, digamos, diferencie esses perfis de formação. Mas, na verdade,
teríamos que ver o caso em particular. Tá? Obrigado. Boa noite. Meu nome é Maeva, eu sou professora da Univasf, colaborando com uma disciplina no curso de licenciatura em artes. Queria parabenizar, né, o colegiado e a Janedalva pelo evento, e também aos palestrantes. E como eu gosto dessa questão de estudos comparados, né, eu achei bem legal, foi uma palestra que me interessou, inclusive, por isso. Você falou que lá, Frederico, que na Argentina, artes é obrigatório. E é obrigatório desde o ensino primário. Acho que vou entender que talvez seja desde o ensino primário. Eu queria até saber se o ensino de artes é obrigatório lá desde a educação infantil, ou desde o ensino primário. Você falou, diferente do Brasil, né, que aí eu acho que a Cristina vai falar um pouco mais. No Brasil não é obrigatório, não é isso? Você não sei se a grade curricular de arte, acredito que já foi no passado. E aí a minha pergunta vai mais para a Cristina nesse sentido da BNCC. Qual é a crítica maior em relação à BNCC? Se a arte foi tirado, né, dessa obrigatoriedade, como que está isso? Qual é a perspectiva? Eu acho que é uma discussão interessante. Também saber se lá na Argentina existe tipo uma base nacional curricular ou não. Se existe, essa base é trabalhada na universidade, no curso de professorado. Então, eu queria entender um pouco mais sobre a obrigatoriedade, comparando o Brasil e a Argentina, e também sobre a base nacional. Como que é a educação de artes nesse sentido. Obrigada. Bom, obrigado. E, sim, a educação em artes na escola é obrigatória. Tem a LEN, que é a Lei de Educação Nacional, que é do ano 2006, eu acho, onde o que vocês falam de arte e educação, que nós falamos de educação artística, está como uma das modalidades do sistema educativo e é obrigatória. Agora bem, tem na primária é obrigatória. Aí tem algumas diferenças entre as jurisdições. Um estado, que falamos província, pode ter uma política específica, outro estado com alguma modificação, mas em geral, sim, está. Em nível inicial, tem. Em nível primário, tem. Aí pode escolher dentro das 4 linguagens, pode ter 2. E no nível médio, na secundária, bom, aí também tem a ver com cada estado como tem configurado essas opções. Em geral, tem alguma coisa nesse sentido, mas algumas das orientações tem a ver com distintas áreas, né? Um com perfil na comunicação, outro com perfil nas ciências naturais. Então, depende da orientação que tenha a formação, vai ter ou não formação específica em artes. Isso por uma. Depois, a seguinte questão, que tinha a ver com a legislação, as políticas públicas em geral. Bom, tem, sim, nesse sentido, como falava, a LEN, a Lei de Educação Nacional, que é como um marco geral. Depois tem muitas regulações, e aí tem as diferenças entre o sistema de formação universitário e não universitário da formação docente, que é uma das questões para discutir, né? Porque tem uma lei de educação superior que é anterior, dos anos 90, ainda aí está muita discussão, que tem um sesgo neoliberal, bom, tem muita coisa aí no meio, mas regula a formação superior. Mas, a partir da Lei de Educação Nacional, também
tem o Instituto Nacional de Formação Docente, uma reforma forte que configurou o Conselho Federal de Educação, e cada um desses organismos tem uma série de documentos curriculares que definem modalidades em cada área, em cada âmbito. Então, aí tem uma grande complexidade, e um pouco também parte da discussão que vamos dar amanhã. Mas, sim, toda a política educativa nesse sentido, e particularmente a legislação, bom, é um marco importante, né? E que tem que ser discutido em cada um dos níveis. Então, antes de responder a tua pergunta, tem uma curiosidade nessa questão dos institutos, porque na nossa LDB, esses institutos também foram previstos. Não sei se vocês lembram disso, que eram os institutos de formação de professores, que era a ideia de tirar do âmbito da pedagogia a formação de professores. Isso sairia dos centros de educação e ficariam em institutos. Na Argentina, essa política foi muito bem para o mal, né? Muito bem aplicada. Mas no Brasil, aí com o movimento das faculdades de educação, porque os pedagogos eles são muito organizados, né? Eles conseguiram dar um break nessa história aí, né? Mas na Argentina não, na Argentina isso bem aplicado, né? Então vamos à BNCC. Eu conheço 2 textos específicos sobre a BNCC na área de artes. Um é da professora Ana Luísa Ruschel Nunes, que ela era presidente da FAEB, né? Faz 2 anos atrás, né? Há 2 anos atrás, e ela, acho que ela foi a primeira pessoa que escreveu sobre a BNCC. E ela fez uma mesa no encontro dos arte educadores de Santa Catarina, da Associação de Arte Educadores de Santa Catarina, e nós compusemos uma mesa, eu, ela e a Giovana. E a gente escreveu também um texto analisando a BNCC, né? no aspecto específico das artes. A Ana contou um pouco do movimento, e depois, se tu quiser, eu te mando esses 2 textos, tá? Mas, assim, o que é que a gente precisa considerar dessa questão da BNCC? Primeira delas é que, quando a gente incorpora, né, essa entrada na área de linguagens, aí já tem um problema. Por quê? Primeiro, porque nós éramos uma área independente, que tinha uma inserção no contexto escolar, e havia uma especificidade da nossa área. Porque a gente já compartilha, no âmbito da CAPES e do CNPq, a área com a linguagens. Isso já é um problema hoje para a gente. Por exemplo, no âmbito da pós-graduação, nós somos 59 programas, eu acho que é isso, na área de artes, incluindo teatro, música, todo mundo. E a área da linguagens, eles têm um pouco mais, acho que eles têm uns 60, 80, mas eles têm um domínio político muito grande. Por quê? Porque eles são organizados e a gente é alegre, né? Então, a gente perdeu um pouco esse poder ali. Claro, e poder, por que esse poder é importante? Porque ali tem uma divisão de recursos, o quanto vai ganhar cada programa de pós-graduação, bolsas e tudo mais. Então, isso é um poder, digamos assim, importante da gente considerar para a nossa área. Então, tem esse problema com a área de linguagens. Outro problema é que, enquanto artes tem, de modo geral, 1 ou 2 horas aulas na escola, a língua portuguesa tem
4 ou 5 horas. Né? Então, hoje à tarde nós discutíamos a hora excedente do professor. Então, tem um professor de 40 horas numa escola, sobrou 10 horas. Quem que vai ministrar essas 10 horas? O professor que ficou com uma folguinha lá, e pode ser o professor. Todo mundo dá aula de arte, né? Todo mundo acha que dá aula de arte. Todo mundo acha que sabe dar aula de artes. Então, o cara fica com as 30 dele, aí ele pega aquele restinho da artes para dar. Então, sabe, essa questão da correlação de forças aí é outro aspecto importante. Uma terceira questão que eu levantaria é que a base, ela não aponta para os professores de arte uma direção na implementação do seu trabalho. Ela é tão vaga, ela é tão aberta, ela é tão solta, que ela não é capaz de orientar o trabalho. Então, a gente só perde para espanhol no número de páginas da BNCC. Então, é o menor texto antes do espanhol, que é o menor. Né? Então, se você vai olhar aqueles conceitos base que deveriam ser os conceitos basilares que estruturariam o currículo escolar, ele não serve para nada, né? Não dá nenhuma orientação. O professor pode viajar naquilo ali, mas assim, a gente pode fazer aqui 30 propostas diferentes e todas podem, de alguma forma, ser contempladas ali. Isso daí, por exemplo, para a gente que é contrário à BNCC, isso foi muito bom. Porque, para nós, é melhor ser tão aberta que a gente consiga fazer o que de melhor a gente pode fazer, do que se ela fosse toda fechadinha e a gente ficasse muito amarrada nessa BNCC desqualificada. E aí ela tem um aspecto, que eu diria que seria o quarto aspecto, que é quando ela cria o conceito de aula integrada, atividade integrada ou ação integrada, não sei o que é integrado, que daí, do nosso ponto de vista, ressurge aí o fantasma da polivalência, né? Que, na nossa perspectiva, um professor de arte precisa ser formado numa especificidade, e, a partir dessa especificidade, é que ele vai construir o diálogo com outras áreas ou com outras linguagens do campo das artes. Então, nos parece que aí tem uma reinvenção de um conceito bem antigo, que é a polivalência, né? Que fica aí na superficialidade. Então, vejam como há um nexo entre as diferentes políticas. O professor faz de conta que ensina, o aluno faz de conta que aprende e o Estado faz de conta que paga. Né? Então, nessa tríade aí, a gente tem perdido de conteúdo, de qualificação, de educação estética, né? de produção de sujeitos, né, capazes de fazer uma leitura estética do mundo. Então, a BNCC, né, eu faço uma consultoria para uma prefeitura, e foi muito fácil botar a nossa teoria naquela BNCC, porque é tão vago, tão aberto que, sabe, o papel aceita tudo. Não é? Boa noite. Eu sou o professor Antrifo Sanches, sou professor da Universidade Federal da Bahia, do curso de dança. Esse ano estou com a felicidade de fazer 25 anos bodas de prata lá, como professor, né? É bodas mesmo, porque é um casamento que a gente acaba criando, né, na história da gente. Eu queria falar para a colega, a professora dali, que está levantando, tudo bem, que a gente, indo um pouco de encontro, porque inclusive veio antes, assim,
porque concordo com a Maria Cristina, que a BNCC trazendo essa ideia de novo de juntar, nos colocar com as linguagens, isso não ajuda em modo algum, né? A nossa... E, enfim, mas em 2016, ainda no final do governo da presidenta Dilma, teve a Lei 13.278, que ela institui a obrigatoriedade das artes nos currículos da educação básica. E os currículos, as escolas, enfim, tem até o ano de 2021, que são 5 anos, foi dado 5 anos para que a gente possa, né, instituir as artes e separadamente teatro, música, dança e artes visuais nos currículos da educação básica, que eu acho que é um ganho. Mas a BNCC vê um pouco de encontro aí, juntando tudo numa coisa, enfim, mas para a gente estar nessa luta. Parabenizar pela rede, eu acho que é super importante, de fato, a gente estar junto, né, se entendendo como um grande continente. Eu acho que o Brasil, de fato, se coloca historicamente um pouco fora das questões que tratam toda a América do Sul, e eu admiro muito essa iniciativa. E eu queria só fazer umas perguntas em relação, que eu fiquei bastante curioso. Eu adorei a ideia da Universidade Aberta de Artes. Eu já estou pensando um dia comprar uma passagem lá visitar, para conhecer melhor isso daí. Universidade Nacional de Artes, que é um curso aberto, não é? Como foi falado, mais ou menos. Não é isso? Bom, enfim. Então, o que eu queria entender era esse acesso. Era mais em relação ao acesso, né? Como o acesso é aberto. E não tendo vestibular, a faculdade, a entrada é para todos que tenham interesse, por exemplo, se são 30, entram os 30, se são 300, entram os 300, é uma pergunta que eu fiquei curioso de saber. E a outra, existe outro tipo de configuração nas outras universidades que não sendo a Universidade Nacional de Artes, existem outras configurações de entrada ou de cursos na Argentina? E se o curso do professorado ele é separado por área artística ou dentro das unidades que tem o professorado? É professorado para dança, professorado para teatro, professorado é separado, ou se o professorado é para um todo? Tá. Bom, obrigado também pela pergunta. Bom, primeiramente, isso que não tem vestibular é verdade, é assim, e não é uma questão exclusiva da Universidade Nacional das Artes, mas é uma posição geral das universidades públicas, em geral, e para a maioria dos cursos. Eu sei de algum caso em particular, onde, bom, se tem vagas limitadas, mas são muito poucos. Um curso de astronomia, bom, há alguns casos particulares, mas em geral é aberto nesse sentido. Não tem vestibular, mas tem em algumas universidades um curso de ingresso, né? Às vezes somente tem 2 meses de cursado para ingressar, alguns têm alguma coisa mais menor. Tem um caso paradigmático nesse sentido, é a Universidade de Buenos Aires, onde tem que fazer o denominado CBC, que é o ciclo básico comum. E aí, em geral, é um ano de duração, e tem entre 4 ou 6
disciplinas, né? Mas não é uma questão restritiva, está aberto. Aí talvez a diferença vai ser como foi a formação anterior, né? Aí tem uma questão também para discutir, né? Onde tem uma desarticulação, se tem pessoas que ficam fora do sistema, né? Aí tem uma problemática a ver. Mas nesse sentido é assim. Tem em algumas universidades um curso para o ingresso, mas só isso. Em particular na Universidade Nacional das Artes tem duas instâncias para os professorados. Um curso que denominamos CIPE, que é um curso de introdução pedagógico, que na verdade o sentido que tem é mais uma introdução à vida institucional, à vida universitária, às problemáticas gerais da pedagogia, mas não é um curso para excluir, é um curso para organizar um pouco o que está em jogo no trânsito pela universidade num curso de formação de professores. E, além disso, tem que fazer também um curso breve na disciplina, na linguagem artística que você escolheu, né? Então, aí tem algumas diferenças em alguns dos departamentos. Claro, em alguns deles precisa alguns conhecimentos prévios, né? Você vai para a música e, bom, vai fazer um curso de 4 anos e antes, no sistema não universitário, os conservatórios que ainda existem e que são parte desse sistema superior não universitário, e tem uma formação de 7, 10 anos. Então, como compensar a mesma qualidade de formação? Então, aí tem algumas instâncias seletivas, você tem que demonstrar alguns saberes, algumas práticas, um domínio sobre esse campo, mas também pode fazer esse curso de formação, onde você vai entrando na linguagem, e isso depende muito da linguagem que você escolha, né? Mas, em geral, é de uma política aberta nesse sentido. E depois, a titulação, sim, não um professorado, assim como tem uma área de formação docente onde transitam os estudantes das distintas linguagens, dos distintos professorados, algumas disciplinas em comum, a titulação é diferenciada. Tem um professor em artes visuais, tem um professor na música, tem um professor em teatro, e assim. Sim, é bem específico. E essa especificidade está dada pelo departamento, que vai garantir que seja um especialista realmente nesse domínio. Tá? Então, é uma estrutura complexa nesse sentido. Tá. Agradecemos a presença de todos e todas pelo adiantar da hora, né? A gente tem uma continuidade de atividades amanhã cedo para quem vai fazer os minicursos. E reforço o convite para aprofundar essas questões relacionadas tanto ao observatório como às políticas de formação docente amanhã, no próprio simpósio do observatório, assim também como da sessão temática, e outras atividades que estarão ocorrendo concomitante, tanto nas áreas de música e teatro, mas a continuidade das atividades, pelo adiantar da hora, nos exige, e peço desculpa por estar encerrando nesse momento. Então, agradeço a presença de todos e todas, e gostaria de agradecer novamente, né, a fala de vocês, e amanhã teceremos mais alguns questionamentos. Vocês querem dar as últimas palavras finais?
Não, então, é só para dar boa noite, né? Agradecer a vocês terem ficado até essa hora. Eu achei que depois daquela roda ali fora ninguém ia entrar mais, porque não tinha mais clima, mas não, bem bacana, obrigada por isso. E quem se interessou e amanhã e sexta-feira quiser acompanhar a continuidade da nossa conversa, tem um monte de outros pesquisadores que já estão aqui, alguns que estão chegando essa noite, que vão trazer outras experiências do Mato Grosso do Sul, do Espírito Santo, enfim, da própria Bahia, que vão poder fazer essa troca com a gente. Então, muito obrigada. E a professora que me emprestou o cachecol, muito obrigada de joelhos, porque está um frio aqui em cima inimaginável. Até amanhã.